Bom, então a gente vai começar falando de substituições trigonométricas. E o que é uma substituição trigonométrica? Tá? Substituição trigonométrica é uma técnica, então, vou escrever aqui, né? É uma técnica para tratar de integrais da seguinte forma, tá? Então a gente quer resolver uma técnica usada para tratar de integrais que envolvam expressões da forma. Então tem que ter expressões assim, ó, raiz quadrada, x quadrado mais ou menos um número ao quadrado. Tá? Então, sempre quando tiver uma expressão assim na nossa integral, a gente vai poder usar as substituições trigonométricas, tá? É mais fácil começar com um exemplo. E aí, durante o exemplo, mostrar a técnica que a gente vai utilizar. Eu vou começar com esse seguinte exemplo. Calcular integral de raiz quadrada de 9 menos x quadrado sobre x quadrado dx. Tá? Vou começar com essa daqui. Bom. Bem, como é que a gente procede? Então vocês observem que ela tem essa expressão aqui, ó. Tá bom? A expressão está aqui, ó. O menos está trocado aqui, mas no final é a mesma coisa, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então a ideia é utilizar um triângulo retângulo para obter relações que vão nos permitir trocar essas expressões que envolvam um x, tá, por expressões trigonométricas. Tá? Essa é a ideia. Então, basicamente, o que a gente vai pensar? A gente vai, para resolver isso aqui, a gente vai considerar o seguinte triângulo. Tá? Considere o triângulo a gente põe aqui. Tá? Eu vou sempre considerar um triângulo retângulo. Tá? E quando eu olhar para essa expressão que está aqui, ó, tá? Que nesse caso nosso é essa expressão aqui, eu vou sempre pensar nesses elementos dessa expressão como elementos da relação do Teorema de Pitágoras. Tá? Eu vou tentar enxergar aqui o Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Tá? Eu preciso enxergar os elementos que aparecem aqui como catetos e como hipotenusas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar isso aqui como um teorema de Pitágoras. Para que isso aqui seja um teorema pensado como um teorema de Pitágoras, eu construo esse retângulo do lado, esse triângulo do lado. Tá?
E vou pensar o seguinte, ó. Se eu chamar a hipotenusa desse triângulo de 3, e se eu chamar esse cateto aqui de x, né, aqui eu tenho um ângulo, θ, tá? E o cateto adjacente ao ângulo eu chamo de x, tá? Então, definindo esses elementos como 3 e x, se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo, eu tenho aqui, ó, que eu posso chamar de A, por exemplo. Tá? Então, aplicando Pitágoras, eu tenho um A quadrado mais x quadrado igual a 3 quadrado. Tá? Então, eu tenho, se eu quiser saber quem é A quadrado, eu tenho A igual a 9 menos x quadrado. Extraindo a raiz aqui, vou ficar com raiz quadrada de 9 menos x quadrado, que é justamente o que está aqui. Tá? Então, para que eu possa enxergar essa expressão como resultado da aplicação de teorema de Pitágoras, eu tenho que enxergar esse número aqui como quadrado da hipotenusa e esse número aqui como quadrado do cateto. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui dentro do triângulo retângulo. Ok? Então, apago isso aqui. Tá? Então, eu tenho isso. Tá? Então, eu também vou apagar essa conta, que é uma conta básica. Então, aqui na hipotenusa, eu tenho raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Raiz quadrada. E é basicamente só o que eu preciso. Tá? Só o que eu preciso. Agora, o que eu preciso fazer agora é trocar as expressões que estão aqui nessa integral por expressões trigonométricas desse triângulo. Tá? Por isso, funções trigonométricas desse triângulo, por senos, por cossenos e etc. Bom, como que isso é feito? O que a gente pode pensar aqui? Tá? Bom, eu posso pensar no seguinte. Vamos obter algumas expressões aqui para esse triângulo, né? Então, esse triângulo me dá as seguintes expressões. Ó, eu poderia calcular aqui tangente de θ. O que é a tangente de θ? É o seno, é o cateto oposto ao ângulo, que é raiz de 9 menos x quadrado, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é x. Isso é a tangente. Então, vocês já observem que isso aqui é quase o que eu tenho aqui. A diferença é o quadrado que está aqui, ó. Então, eu já tenho quase a expressão da integral de cima como função de tangente. Tá? Mas ainda não tenho tudo. Tá? O que eu posso, além disso, além dessa expressão, que outra expressão eu posso obter? Bem, se nós calcularmos cosseno do ângulo, isso me dá cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então, invertendo o cosseno, eu tenho secante, que é igual a 3 sobre x. Bom, se eu passar esse 3 dividindo, eu fico com isso. Ok? Bom, agora vamos pegar essas duas expressões que eu tenho aqui e vamos olhar para o nosso triângulo. Eu tenho integral da raiz quadrada de 9 menos x quadrado
sobre... Ao invés de escrever x², eu vou escrever x vezes x, tá? Ou melhor, posso até escrever x vezes 1 sobre x dx. É a mesma coisa, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar as expressões que eu obtive aqui em cima e vou substituir. Ó, 9, raiz de 9 menos x² sobre x é tangente. Então eu vou botar aqui tangente. Tá vendo? Que é justamente isso. Isso aqui é a tangente. Ok? Mais o que? 1 sobre x é a secante de θ sobre 3. Então tem aqui secante de θ sobre 3. Feito essas substituições, ficaria o que aqui? Ficaria o dx, ó. O que me dá um problema, porque eu tenho uma integral com respeito a x, mas as variáveis que aparecem aqui são θ. Tá? Então, quando eu faço essa mudança de variáveis, eu também preciso trocar a variável com qual estou integrando. Se eu estava integrando com respeito a x, eu tenho que passar a integrar também com respeito a θ. Tá? Porque agora minha variável é θ. E como é que eu faço essa mudança? Eu posso fazer essa mudança de dx para dθ usando essa expressão aqui, ó. Porque se cosseno de θ é igual a x sobre 3, se eu calcular a derivada aqui, eu vou obter, né? A gente faz aqui, né? Eu calculo essa derivada, derivada do cosseno menos seno. Dθ igual derivada do x sobre 3 é 1/3 dx. Ops. Bom, eu não consigo fazer esse x. Parece que quando estou na beirada do tablet ele distorce. Pronto, agora foi. Tá? Então agora eu sei que o dx sobre 3 é menos seno de θ dθ. Então se eu passar o 3 multiplicando, eu vou ficar com menos 3 seno θ dθ igual a dx. Tá? Então, essa expressão aqui em azul, ela deriva da expressão em amarelo. Tá? Basicamente, o que eu fiz foi derivar. Tá bom? Foi derivar. Então, feito isso, eu troco esse dx aqui por menos 3 seno θ sobre θ. Então, fazendo isso, vai ficar menos 3 seno θ dθ. Agora a minha integral ela vai ficar mais simples. Tá? Vai ficar então, ó, tangente secante é o inverso do cosseno. O menos 3 eu simplifico com 3, vai ficar só o menos aqui, tá? E o seno continua, dθ. Então vai ficar seno sobre cosseno também é tangente. Então fico com tangente de θ vezes tangente dθ. Tá? Isso aqui é tangente, ó. Ok? E agora então ficou a integral da tangente ao quadrado.
E agora, qual que é a integral da tangente ao quadrado? Né? A gente vai ter que usar uma relação do qual eu já tinha dito na aula anterior. Não sei se vocês lembram. Tá? Que tangente ao quadrado é menos 1 mais secante. De θ. Ok? Então vai ficar integral de 1 menos secante isso aqui eu usei na última aula, tá? Ó, essa expressão aqui, ó. Ok? Posso separar as integrais? Integral de 1 de θ menos integral da secante ao quadrado de θ de θ. Integral de 1 de θ é θ. Menos integral da secante ao quadrado é tangente. Né? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Calculamos a integral, colocamos aquela constantezinha c. Tá? Terminamos o problema? Não. Por que não terminamos? Porque o θ, a integral que eu calculei tem função de θ. Mas a minha integral inicial, ela era função de x. Tá? Então eu tenho que voltar para a variável original. Então, para voltar para a variável original, a gente usa, ó, que temos o tangente de θ e o θ, nós usamos as expressões iniciais que estávamos aqui, que tínhamos aqui. Tá? Então a gente pode usar várias expressões. Por exemplo, né, aparece aqui um θ. Quem é esse θ? Θ pode ser várias coisas. A gente pode usar essa expressão para definir quem é o θ. A gente pode usar essa expressão. A gente pode usar essa expressão e assim vai. Em geral, eu uso a mais simples, tá? A mais simples para mim é essa que envolve o cosseno, tá? Porque o θ é o arco cosseno de x sobre 3. Tá? O θ é o ângulo que faz com que o cosseno valha x sobre 3. Tá? Então são as funções inversas. Okay? Então θ é arco cosseno de x sobre 3. Então venho aqui, ponho θ é o arco cujo cosseno vale x sobre 3. Diego, eu não quero usar essa expressão. Posso usar outra? Pode. Você poderia dizer que o θ é o arco cuja tangente vale raiz de 9 menos x quadrado sobre x. Tá? O θ pode ser isso. O θ pode ser arco tangente de raiz quadrada de menos x quadrado mais 9, se eu não me engano, né? Deixa eu ver. 9 menos x quadrado. Isso. Só troquei as ordens. Você poderia chamar o θ disso. Né? Você poderia chamar o θ de arco secante de 3 sobre x, se você quisesse. Tá? Tudo isso é θ. Tá? Mas eu gosto sempre de usar a expressão mais simples, que é o x sobre 3. Tá? Então já vimos quem é o θ, agora falta dizer quem é a tangente. Tá? A tangente já está posta para a gente aqui. Ó. Olha ela aqui. A tangente é a raiz de 9 menos x quadrado sobre x. Vou escrever.
raiz de 9 menos x quadrado sobre x mais c. Então isso é a integral de raiz quadrada de 9 menos x quadrado sobre x quadrado dx. Ok? Então, essa é a ideia. Apareceu expressões que envolvam raízes, né, soma e diferença de quadrados dentro da raiz. Isso aí tem focinho, orelha e cara de integral trigonométrica. Bom? Ao invés de escrever arco cosseno, também poderia escrever cosseno menos 1, tá? É a mesma coisa. Cosseno menos 1 e arco cosseno. São a mesma coisa. Lembrando que esse menos 1 aqui, ele não significa inverter a função em termos de fração, né? Não é isso, ó. Tá? Não é isso. Esse menos 1 é de função inversa, tá? Função cuja quando você compõe com uma função dá identidade, tá? É nesse sentido. Então, fizemos esse exemplo. Tem vários aqui, ó. Deixa eu ver mais um. Sempre pegando o triângulo, tá? Para facilitar. Vamos fazer aqui esse exemplo, bem interessante. Encontre a área delimitada pela elipse. X quadrado mais y ao quadrado sobre a quadrado sobre b quadrado igual a 1. Tá? Então a gente quer encontrar essa área aqui. Então vamos lembrar só como é que é a elipse. A elipse é uma coisa assim, é uma curva que é como se você estivesse pegando uma circunferência e amassando. Então é uma circunferência amassada, tá? Uma coisa assim, ó. É mais ou menos assim. Tá muito bonitinha não, mas tá assim. Bom, então essa é a elipse. Esses pontos aqui, ó, que vão dessa extremidade aqui até a origem, isso aqui mede A, aqui mede menos A, né? Daqui de cima, aqui mede B, e aqui mede menos B, tá? Ou seja, essas distâncias aqui, ó, esses números que aparecem debaixo do x são essas distâncias aqui, ó. Tá bom? E esse outro número que aparece debaixo do y são essas distâncias aqui, ó. Tá? Ok, temos isso.
Então ele quer... Então essa aqui é a elipse. X quadrado sobre A quadrado mais Y quadrado sobre B quadrado igual a 1. Tá? Então ele quer que encontre essa área. Bom. Ok. Bom, então a gente pode fazer de duas formas. Tá? Bom, eu vou primeiramente pegar isso aqui e eu vou tentar isolar esse y. Tá? Então, vou botar aqui, isolando. Na equação. X quadrado A quadrado mais Y quadrado sobre B quadrado igual a 1. O que a gente vai encontrar, né? A gente vai encontrar basicamente Y quadrado igual a 1 menos X quadrado sobre A quadrado, tá? Tudo isso vezes B quadrado. E, portanto, quando extrair a raiz quadrada, né? Vai dar a raiz disso. Menos x quadrado sobre A quadrado. Pronto. Como a gente sabe que raiz de y ao quadrado é módulo de y, isso vai dar módulo de y igual a raiz quadrada de b quadrado sobre 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Tá? Então, módulo de y, né? Tem duas expressões que fazem com que o y dê isso aqui, né? Então, basicamente são duas, ó. Isso vai me dar y igual a b quadrado raiz, né? 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Isso vai me dar y igual a menos raiz quadrada de b quadrado 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Tá? Então dá duas expressões. Quem são essas expressões? Tá? A expressão de cima seria o ramo da parte de cima da elipse. Tá? Seria isso aqui, ó. Essa parte azul. Tá? Essa parte azul seria y igual a raiz quadrada de b quadrado sobre o quê? 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Tá? E a parte de baixo, que eu vou trocar a cor, seria aquela expressão com menos. Ok? Seria a expressão com menos. Tá? Então, quero só fazer mais uma observação, que essas expressões a gente pode simplificá-las, tá? Para escrever desse modo aqui, ó. Fica mais simples. Só você fazer as simplificações. Menos b sobre a sobre raiz quadrada
de a quadrado menos x quadrado, tá? E aqui em cima você pode reescrever assim: b sobre a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Bom, isso que está aqui é religiosamente igual ao que está aqui, ó, tá? Só estou extraindo a raiz quadrada do b e tirando o mínimo múltiplo comum aqui dentro, depois extraindo a raiz quadrada de a quadrado, tá? É a mesma coisa. Então temos essas duas expressões aqui, ó, tá? Bom, então se a curva azul é dada por essa expressão e a curva vermelha é dada por essa expressão, né? Se eu quero a área do que está aí no meio, então é a área entre as duas curvas, né? Então isso nós já calculamos. Então a área é dada por integral, vou chamar de A, essa área integral, tá? A curva de cima, que é b sobre a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, menos a curva de baixo, b sobre a, menos a curva de baixo é menos b sobre a raiz de a menos x quadrado dx. Esse integral vai de onde até onde, né? O x varia de menos a até a. Ou seja, essa área vai ficar 2 integral de menos a até a b sobre a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado dx. Então, temos essa expressão aqui. Então essa é a área. Tá? Então nós vemos aqui, né, também uma integral trigonométrica. Olha a expressão que está aqui, ó. Tá vendo? A expressão aqui é aquela expressão que eu havia comentado no início da aula, né? Ó. Tá vendo? Então ela está aqui, está presente aqui. Tá? Então a gente pode agora usar as substituições trigonométricas para resolver. Vou trocar a cor aqui do meu pincel. Bom, então, repetindo a observação, então a integral acima pode ser calculada usando substituição trigonométrica. Ok? Como que isso é feito? Vamos lá. A gente começa com um desenho, com um triângulo. Um ângulo aqui, nós vamos chamar de θ, e o ângulo, ok? Então eu tenho que olhar para o que está aqui dentro. Ó, vamos botar aqui. Eu tenho que enxergar para isso aqui como componentes de um triângulo retângulo, onde eu estou aplicando o teorema de Pitágoras. Tá? Bom, então eu vou enxergar isso da seguinte forma: eu vou chamar o A
da hipotenusa e o x desse cateto aqui, adjacente ao ângulo. Quando eu aplicar Pitágoras, o que eu vou obter para esse outro cateto, que é o oposto ao ângulo, é a quadrado menos x quadrado. Tá? Vou obter isso aqui. Bom, feito isso, como é que eu faço para obter... Soltar. Como é que eu faço para obter isso aqui usando as relações trigonométricas no triângulo? Bem, se eu calcular o seno do ângulo, vamos ver aqui, ó. Seno vai ser o que, ó? O seno é cateto oposto, esse ângulo, cateto oposto ao ângulo é raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, né, sobre a hipotenusa, que vale a. Tá? Então, isso significa que a raiz quadrada de a ao quadrado menos x quadrado é a vezes o seno de θ. Ok? Opa, então essa parte aqui em amarelo já está calculada. É o seno. Tá? Agora temos que lembrar que quando eu substituir isso na integral, vai haver um dx ali. Eu preciso trocar esse dx por dθ. Tá? Para fazer isso, isso aí é uma coisa particular minha, eu vou tentar pegar a relação que envolva x, que seja mais fácil nesse triângulo, que tenha menos conta. Então, em geral, o que eu faço aqui, para esse caso, eu poderia pegar o cosseno. O cosseno de θ é o cateto adjacente de x sobre a. Essa expressão que envolve x que é a mais simples, nesse caso aqui. Tá? Então, quando eu calcular a derivada, eu vou ter derivada do cosseno menos seno θ dθ, derivada de x é dx. Pode esquecer o 1 sobre a aqui, ó. Tá bom? Ou seja, isso aqui é equivalente a menos a seno θ dθ igual a dx. Tá? Tudo que eu fiz foi pegar esse a e passar para o lado de cá. Então já temos, ó, as expressões que eu preciso, essa e essa. Então a gente volta lá no triângulo, perdão, na integral. Então a gente quer calcular a integral a, que é 2 vezes a integral. E aí o que eu vou fazer? Eu vou omitir por enquanto os limites de integração, tá? Eu vou calcular só a integral indefinida. Então eu vou calcular só isso aqui, ó, a integral indefinida. 2 sobre b sobre a raiz quadrada de a menos x quadrado. Vou calcular só a integral indefinida. Então vamos lá. Tenho 2 integral. Esse b sobre a eu vou tirar ele para fora. Tá? Vai ficar então o quê? Ó, raiz quadrada de a ao quadrado menos x quadrado está aqui, ó. É a vezes seno. Então eu coloco a vezes o seno. Enquanto que dx, o que é dx? É isso aqui. Menos a seno de θ. Então eu coloco menos a
seno de θ dθ. Agora a minha integral está inteiramente em função de θ. Simplificando aqui, ó, vai dar menos a quadrado, menos 2ab integral de seno ao quadrado de θ dθ. Tá? E agora, o que eu faço? Agora eu preciso lembrar das relações trigonométricas no triângulo. Falei na última aula que existiam relações para a gente trabalhar com potências, né? De seno ao quadrado e de cosseno ao quadrado. E que essas relações nós iríamos usar o tempo todo. Tá? Vocês precisam lembrar que seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais seno de θ sobre 2 dθ. Tá? E agora a gente calcula a integral. Integral de 1 sobre 2 dθ é θ sobre 2. Integral de cosseno 2 dθ sobre 2 é seno de 2θ sobre 4. Tá? Essa integral aqui você resolve usando substituição simples. Tá? Vai chamar dθ de 1. Então, como eu quero na frente calcular a integral definida, como eu quero na frente calcular a integral definida, eu não vou botar o mais c aqui não. Ó, esse mais c eu não vou botar porque eu quero calcular na frente uma integral definida. Eu já falei que quando eu quero calcular a integral definida, não preciso colocar a constante na frente. Tá? Posso parar por aqui? Não. Não, porque a integral ela está em função de x. Tá? E a gente precisa ter uma integral, né? E aqui a nossa integral tem função de θ. Não é aquilo que a gente quer. Tá? Então a gente precisa transformar isso de θ para x. Mas aqui tem um pequeno problema. Para transformar de θ para x, aqui tem seno de 2θ. E o interessante seria a gente usar as relações que a gente construiu aqui, ó. Tá vendo? Aqui já me diz quem é seno, já me diz quem é cosseno e etc. Então eu preciso usar as relações dessa parte amarela. Só que aqui na parte amarela não tem seno de 2θ. Tem seno e tem cosseno. Tá? Então eu preciso, de certa forma, transformar esse seno de 2θ numa expressão que tenha só o θ. Seno e cosseno de θ. Aí eu vou lembrar das fórmulas de soma de arcos. Tá? Lembrar que seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Então aqui eu tenho igual a menos 2ab θ sobre 2 mais 2 seno θ cosseno θ. Eu estou usando fórmula de soma de arcos, está na apostila. Tá? Bom, acho que agora já deu, né? Posso tentar simplificar isso aqui. Vai dar menos AB θ mais... Aqui simplifica 2 com 2 de cá. Vai dar seno θ cosseno θ. Então tem o seno e tem o cosseno. Tá? Bom, agora eu tenho expressão para o seno. Expressão para o seno está aqui. Então eu substituo. A expressão para o cosseno
Está aqui. Substituo. E expressão para o θ você pode usar arco seno ou arco cosseno, você que escolhe. Tá? Então vai ficar igual menos AB. Então θ eu vou usar o arco cosseno, que é fácil. Ficar arco cosseno de x sobre A. O seno é raiz quadrada de A quadrado menos x quadrado. Quadrado menos x quadrado. Sobre A. E o cosseno é x sobre A. Certo? X sobre A. Então, temos aqui. Então essa é a minha integral. Tá? Então agora eu vou calcular a integral definida. Isso aqui que eu calculei foi só a primitiva para essa expressão. Tá? Agora eu calculo a área, que envolve a integral definida. Portanto, a área integral de menos A até A, né? A expressão que eu tinha era o quê? Era 2, né? Vamos lá. Raiz quadrada. Isso aqui é a primitiva. Então só preciso colocar menos A, B, A cosseno, x sobre A, mais raiz quadrada de A quadrado menos x quadrado, vezes x sobre A, de menos A até A. Okay? Então vai ficar. Então eu troco tudo que tem x por A, depois tudo que tem x por menos A, e faço a diferença. Trocando x por A vai ficar menos AB, ó, arco, cosseno, A sobre A, mais, ups, espera aí, só que aqui eu esqueci um A embaixo, tá? Aqui vai ficar raiz quadrada de A quadrado menos A ao quadrado, A vezes A sobre A, menos, agora eu troco de novo tudo que está nessa expressão aqui, na verdade na de cima, por menos A. Tá? Então, trocando por menos A agora, no lugar do x, vai ficar menos AB, A cosseno, menos A sobre A, mais raiz quadrada de A quadrado menos A quadrado sobre A menos A sobre A. Pronto. Então, o que vai dar isso aqui, ó?
menos AB, arco cosseno de A sobre A. A sobre A é 1, né? Fica arco cosseno de 1. Aqui dá zero. Por quê? Eu tenho A quadrado menos A quadrado dá zero. Tá? Aí fica um zero que multiplica aquela coisa lá. Bom, aí fica menos. Aí acabou, né? Menos. Aí abre parênteses de novo. Menos AB. Arco cosseno de menos 1. E aqui de novo dá zero. Tá? Que é isso aqui, ó. Tá, vai ficar menos A ao quadrado, vai dar A ao quadrado. A ao quadrado menos A ao quadrado vai dar zero. Então fica isso aqui. Então fica na verdade só isso aqui, ó. Então vai ficar... Quanto que é o arco cosseno de 1? Né? Arco cosseno de 1 é 0. Tá? Cosseno de 1 é 0. E o arco cosseno de menos 1? Arco cosseno de menos 1 é π. Tá? Então fica menos A B. Arco cosseno de 1 é 0. Menos com menos mais. Arco cosseno de menos 1 é π. Então fica AB vezes π. Tá? Então a resposta é A, B, π. Bom, então tá aí a integral. Ok? Calculadinha. Vou fazer mais um exemplo. Calcule a integral de 0 a 3 raiz de 3 sobre 2 x ao cubo dividido por 9 mais 4 x quadrado elevado a 3 meios dx. Tá? E agora, como é que a gente calcula essa expressão aqui? Tá? Novamente, você precisa enxergar isso aqui assim, ó. Você tem 9 mais 4x ao quadrado 3 meios. Né? Então, isso aqui ainda envolve aquela expressão que eu comentei com vocês acima. Mas você pode escrever isso assim, ó. 3 meios é como se tivesse raiz quadrada de 9 mais 4x ao quadrado, tudo elevado a 3. Tá? E agora, quem que seriam os elementos? Ó, seria 9 mais... Aqui seria 2x ao quadrado. Então você tem que olhar para o triângulo retângulo que envolve essas expressões aqui, ó, 9 e 2x ao quadrado. Tá? Então eu tenho que construir aqui um triângulo, retângulo, aqui o θ. Okay? Então quem que eu vou chamar aqui? Quem que vão ser os catetos? Tá? Os catetos têm que ser
colocados de forma que quando eu aplique Pitágoras, eu fique com 9 mais 2x quadrado. Tá? Então a única escolha possível para isso, ó, é se eu chamar ambos os catetos de 3 e o outro de 2x. Que agora quando você aplicar Pitágoras, o que você obtém é 9 mais 4x quadrado. Ok? Só uma outra observação é que se você... Olha, eu estou chamando aqui 3, esse cateto, e 2x. Se eu mudar, não tem problema nenhum, tá, gente? Se você quiser fazer aqui, ó, 2x e 3, não tem problema nenhum, tá? Pode do mesmo jeito. Tá? Ah, Lucas, eu acho que tá errada a nota de aula, tá, Lucas? Acho que ficou um 2 sobrando, tá bom? Eu vou ter que dar uma corrigida nessas notas de aula, ok? Então, a mesma coisa para os outros, ó. Então, por exemplo, aqui eu chamei esse cateto de x, ó. Eu poderia ter, ao invés de chamado esse cateto de x, eu poderia ter chamado esse cateto aqui de x, ó. Aí eu encontraria esse cateto aqui como raiz quadrada de a menos x quadrado. Não tem problema nenhum, tá? Você vai achar a resposta do mesmo jeito, tá bom? Se você está trocando um cateto pelo outro, não faz diferença, tá? Então aqui, né, aplicando Pitágoras, vai ficar 4x quadrado mais 9, ok? Então apago. E agora eu tenho que encontrar relações trigonométricas que me deem essas expressões aqui, ó. Tá? Então, de cara, o que eu posso fazer? Olha só, eu vou pegar seno. Seno de θ vai ser cateto oposto, 2x, dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de 4x quadrado mais 9. Tá? Vamos passar esse 2 para o outro lado. Então olha para cá e olha para cá. Tá quase a mesma coisa. Qual que é a diferença desse de cima? A diferença é que o de cima está tudo elevado ao cubo, tá? Então não tem problema nenhum. Eu pego isso aqui e eu elevo ao cubo. Seno ao cubo de θ sobre 8 é igual a x ao cubo dividido por raiz de 4x ao quadrado mais 9 ao cubo. Tá? E só lembrando que raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 9 ao cubo é a mesma coisa que 4x quadrado mais 9 elevado a 3 meios. Tá? Então eu voltei no que eu tinha anteriormente. Ok? Então já tem. Isso aqui já está pronto. Tá? Que é isso aqui. Agora eu preciso só resolver o dx, que eu preciso transformar essa integral em dθ. Tá? O que eu faço para isso? Eu vou pegar a expressão que envolva x mais fácil. Para mim, essa expressão é tangente. Vamos achar tangente de θ. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha que fácil. Tangente de θ é igual a dx sobre 3. Né? Então, quando eu derivar isso, derivada da tangente secante ao quadrado de θ, derivada de 2x sobre 3
é 2/3 dx. Tá? Aí eu posso pegar, passar o 3 para cá e o 2 para cá. Ok? Tá aqui, ó. dx. Bom? Diego, se eu quisesse derivar isso aqui para obter o dθ em função do dx, pode? Pode. Só que você vai, olha a derivada que você vai calcular aqui, ó. Olha a derivada em função de x. Muito complicada, né? Muito mais fácil calcular essa daqui, ó. É de baixo. Bom, agora eu troco tudo que eu encontrei, tá? Então eu vou fazer a integral sem os limites de integração, tá? Porque os limites de integração aqui, ó, eles estão em função de dx, tá? E agora eu estou mudando minha variável para dθ. Tá? Então eu vou calcular sem os limites de integração para achar quem é a primitiva. Depois eu substituo. Então eu vou pôr integral, ó, de x ao cubo sobre 9 mais 4x ao quadrado elevado a 3 meios dx igual, vamos lá, integral. Isso aqui eu já calculei, que é seno ao cubo sobre 8, tá? Vezes. Agora o dx. Ele está aqui, ó. 3 meios secante ao quadrado de θ dθ. Ok? Então vamos lá. Eu posso pegar essas constantes e colocar tudo para fora. 3 sobre 16. Tá? Seno ao quadrado de θ, ao cubo de θ, né? Secante ao quadrado é secante ao inverso do cosseno. Então, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Vai ficar aqui embaixo. Tá? Então, temos isso aqui. Ok? O que eu posso fazer? Bom, aqui tem uma continha meio chatinha, tá? Eu estou com essas expressões aqui, ó, tem esses expoentes. Eu tenho que tentar ir cortando, diminuindo os expoentes, simplificando. Tá? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é lembrar que seno ao cubo é seno ao quadrado vezes seno. E tudo isso fica sobre cosseno ao quadrado. Ok? Bom, seno ao quadrado, eu vou usar identidade fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Sobre cosseno. Dθ. Tá? Então isso vai ficar como? Ó, vai ficar 3 sobre 16. Bom, simplificando essa expressão, vai ficar seno θ sobre cosseno ao quadrado de θ menos seno de θ dθ. Tá? Estou multiplicando, ó, esse com esse com esse. Quando eu multiplicar esse com esse, vai ficar seno de θ sobre cosseno ao quadrado. Tá? Quando eu multiplicar esse com esse, vai ficar seno vezes cosseno ao quadrado. Mas vai simplificar com cosseno ao quadrado de baixo, vai ficar só o seno. Então essa é a sua conta, tá? Quem tiver dúvida depois faz o passo a passo. Então temos aqui duas integrais.
integral de seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ dθ e a integral de seno de θ. Tá? A integral de seno sobre cosseno ao quadrado é uma substituição simples. Tá? Vamos fazer aqui, ó, separadinho. Ó. Integral de seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. É uma substituição simples. Você vai chamar U de cosseno. E quem que vai ser o du? Vai ser menos seno de θ. Tá? Daí você substitui. Integral de seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ dθ vai dar integral. Então embaixo eu chamei o U de cosseno, vai ficar U quadrado, tá? E seno dθ é menos du. Tá? Passa esse menos para o outro lado, ó. E menos du é menos 1 du. Tá? Então aqui é uma integral simples. Tá? Integral de 1 sobre U. É 1 sobre U, né? E o U você chamou de cosseno, então é U 1 sobre cosseno. Ok? Portanto, essa aqui não precisa, né? Essa aqui é menos cosseno. Então, a integral que você queria, que é a integral de x ao cubo sobre 9 mais 4x quadrado elevado a 3 meios de x, era isso aqui, né? Que era 3 sobre 16. Opa, na verdade estou com a integral trigonométrica, né? Bem. 3 sobre 16 vezes 1 sobre cosseno. Isso aqui foi o que eu acabei de calcular, né? Menos 3 sobre 16. Integral de seno é menos cosseno. Então fica... Agora quem é cosseno, né? Vamos lá na relação que a gente chamou de cosseno. Tem cosseno aqui? Ó, não tem cosseno, certo? Tem o seno, tem a tangente, mas o cosseno não tem. Não tem problema se não tiver o cosseno, a gente encontra. É só você fazer ele aqui do lado. O que é o cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. 4x quadrado mais 9. Isso aqui. Agora é só substituir lá, né? Então aqui vai ficar 1 sobre cosseno, vai ficar 3 sobre 16. Raiz quadrada de 9 mais 4x quadrado dividido por 3 mais 3 sobre 16 vezes 3 sobre raiz quadrada de 9 mais 4x quadrado. Tá? Essa aqui é a integral. Então a integral definida,
Isso aqui que nós calculamos foi só a primitiva, né? Agora tem que calcular a integral definida. A integral era para ser calculada de onde até onde? Deixa eu lembrar, de 0 a 3. Vou pegar aqui. De 0 a 3 raiz de 3 sobre 2. Né? X ao cubo dividido por 9 mais 4x quadrado 3 meios dx vai dar então, ó, 3 sobre 16 raiz quadrada de 9 mais 4x quadrado sobre 3 mais 3 sobre 16 vezes 3 raiz quadrada de 9 mais 4x quadrado de 0 a 3 raiz de 3 sobre 2. Tá? Então você substitui. Vai ficar 3 sobre 16 vezes raiz quadrada de 9 mais 4 vezes 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado sobre 3 mais 3 sobre 16 vezes 3 sobre raiz quadrada de 9 mais 4, 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Agora menos, você pega tudo, coloca o x no lugar disso tudo, menos 3 sobre 16 vezes raiz quadrada de 9, né? Ali vai dar 0, então não vou colocar, mais 3 sobre 16 vezes 3 raiz de 9. Tá? Então, fazendo as contas, isso vai dar 3 sobre 32. Tá? Então, moral da história, nem tudo é perfeito, ok? Vocês devem ter reparado, as contas de integrais trigonométricas são gigantes, ó, muito grandes. Olha a conta que a gente fez para resolver esse negócio. Tá? No exemplo da área da elipse e etc. Em geral, integral trigonométrica não deve ser a sua primeira opção, a não ser que você esteja muito habituado e goste de fazer muita conta, né? Porque elas são grandes, elas são complicadas e elas caem nessas integrais com seno e cosseno que são enjoadinhas, tá? Então, né, não existe comida de graça, né, almoço de graça, né? Você ganha uma ferramenta para calcular uma integral que não sabia e, em compensação, isso te traz contas bem grandes, tá? Nós vamos ver nas próximas aulas um método chamado integração por frações parciais. E algumas integrais trigonométricas podem ser resolvidas por esse método e ele é mais simples, tá? Mas nem toda integral trigonométrica pode ser resolvida usando integração de frações parciais, é o que a gente vai ver, tá bom? Enfim, é difícil, não é fácil, tem que fazer muito exercício. Na hora que vocês tiverem feito pelo menos umas 15 integrais trigonométricas, aí tá legal, aí já dá para começar, tá? É difícil. E essas escolhas de quem você está usando para o cateto e tal, você vai ter que fazer, vai ter que quebrar a cabeça um pouco, né? E cometer erro é bom, sabe? É bom quando você comete um erro, que você chama um cateto do número errado, às vezes troca pela hipotenusa, né? E vai dar uma bagunça a tua integral e você não vai sair do lugar. E é errando que você vai aprender. Na hora que você errar, você vai ver, não deveria ter chamado esse cara de X, não deveria ter chamado esse outro cateto de 5, etc. E você vai corrigindo a partir dos erros, tá bom?